Dia, gente, tudo bem? Gente, na nossa última aula nós começamos a estudar as variações linguísticas e hoje nós vamos dar continuidade ao estudo das variações linguísticas e eu vou deixar uma atividade para vocês, tá bem? Então, vamos lá. Nós vimos na nossa última aula que a língua ela é viva. Por que a língua é viva? Porque é um movimento próprio da língua. Quando os usuários utilizam a língua, eles acabam fazendo modificações, né? As diferentes formas que nós utilizamos para nos comunicar acaba alterando a configuração da nossa língua ao longo do tempo. Eu dei lá o exemplo do pronome você, que era a voz mercê, passou a ser você ao longo do tempo, né? Mas do voz mercê até o você houve várias mudanças. Então você vê que de acordo com a maneira que utilizamos a nossa língua, ela vai passando por mudanças. E quem é que faz essas mudanças? Os próprios usuários da língua. Vimos também que não existe uma única forma de se comunicar, uma única forma de utilizar a língua. E como existem várias formas de utilizar a língua, dentro da língua existem as variações linguísticas. Então, variação linguística é o mesmo que as diferentes maneiras de utilizar a língua. Temos aí a linguagem formal, que é aquela linguagem que se aproxima da escrita, daquilo que é exigido pela gramática normativa. Então, a linguagem formal vai ser a linguagem utilizada na escrita, exigida na escrita. E temos a linguagem informal, que é também chamada linguagem coloquial. Quando é que eu faço uso da linguagem informal? Quando eu me comunico através de conversas com as pessoas. Então, dentro dessa linguagem, eu utilizo expressões que na linguagem formal, na linguagem escrita, não são aceitas, mas na linguagem informal, sim. Então, a linguagem informal ou a linguagem coloquial é a linguagem que eu utilizo para me comunicar que nós utilizamos para nos comunicar durante os processos de fala, tá bem? Deixa eu descer aqui um pouquinho. Chegamos, enfim, ao preconceito linguístico. O que é preconceito linguístico? Lembram-se? Na última aula eu falei. Todas as vezes que nós falamos, que nós prejulgamos, que nós julgamos a maneira como o outro fala, dizendo que o outro está falando errado, apenas porque ele fala diferente de mim, diferente do que você fala, nós dizemos que isso é preconceito linguístico. Então, preconceito linguístico acontece todas as vezes que você subjuga o modo ou a maneira como o outro fala. Todas as vezes que você diz que uma pessoa fala errado, você está cometendo, você ou eu estamos cometendo um preconceito linguístico. Então, preconceito linguístico é estigmatizar, é não reconhecer a maneira com que o outro fala. Ainda que seja uma linguagem, uma fala diferente da nossa, que ele utilize uma linguagem diferente da nossa e nós não reconhecemos, nós julgamos, esse julgamento chama-se preconceito linguístico. Lembra-se lá no poema de Patativa do Assaré que eu apresentei na última aula para vocês? Se uma pessoa fosse falar da maneira como ele escreve, algumas outras pessoas poderiam dizer que estavam errado. E isso seria um preconceito linguístico. Mas lembram que a Pro falou lá para vocês que o poema dele não está escrito errado por causa da licença poética? Agora ele só pode escrever daquela maneira porque ele tem licença poética. Nem eu nem você podemos escrever daquela maneira, a menos que estejamos escrevendo um texto artístico, um poema, uma poesia. Aí sim seria aceito.
mas em outras formas de escrita, nós temos que utilizar a linguagem formal. Então, quando é que eu utilizo a linguagem formal? Na escrita. Quando eu utilizo a linguagem informal, a linguagem coloquial, em situações comunicativas, em situações de comunicação, de conversa, de interação entre a nossa comunidade, não é isso? Vou mostrar aqui a atividade que eu deixei para vocês agora e explicá-la. Bora lá. Então, deixei aqui uma atividade. A primeira questão dessa atividade traz um texto. Esse texto ele está cheio de palavras com variações linguísticas. Ele está escrito de maneira diferente daquilo que a gramática nos exige. Tá vendo? Nós, comer, quando, trabalhar, Facebook. Então, é um texto que ele está escrito diferente daquilo que a linguagem formal nos propõe. Aí eu trago algumas perguntas para vocês. Bora lá. Qual tipo de linguagem o personagem do texto acima está utilizando para se expressar? A linguagem culta ou a linguagem coloquial? Lembra que a prof falou que a linguagem culta é a linguagem formal, é o mesmo que linguagem formal. Essa linguagem é a linguagem que se aproxima da gramática, das regras impostas pelas gramáticas. É o tipo de linguagem que identificamos, que encontramos dentro dos livros. Letra B. Observando bem a imagem, diga pelo menos 2 fatores que contribuem para que o personagem fale dessa forma. Então, vocês acham que a fala do personagem é carregada de linguagem informal, linguagem coloquial? Por quê? Letra C. Esse jeito como o personagem falou, dá para o ouvinte ou o leitor compreender o que ele está falando, a mensagem que ele está tentando passar? Letra D. Essa linguagem usada por ele é considerada correta ou errada? A maneira como ele fala, a maneira como ele utiliza para se comunicar, é uma maneira correta ou errada? E por que você acha que é correta ou errada? Reescreva a fala do personagem seguindo a norma culta. Então, vocês vão pegar todas as palavras que estão escritas com variação linguística em linguagem coloquial e vão escrever de acordo com a norma culta, de acordo com as regras da gramática, tá bem? Podemos dizer que preconceito linguístico acontece quando? Quando é que acontece preconceito linguístico, gente? Quando alguém é discriminado pela maneira que fala, todas as vezes que ao escrever cometemos erros ortográficos, ou não existe preconceito linguístico? Terceira questão, eu trouxe aí o poema de Patativa do Assaré, um poema que também foi escrito utilizando a linguagem coloquial. Tá vendo aqui, ó? Trago esse poema aqui, um poema que é utilizado devido à licença poética, ele faz uso da linguagem coloquial. E vocês vão pegar esse poema e vão reescrever o poema passando para a linguagem formal. Entenderam? Utilizando as regras da linguagem formal. Tipo, alguém, cantor, vocês vão escrever de acordo com as regras da gramática normativa. A quarta questão, eu trouxe uma charge aqui entre 2 personagens. Essa fala desses personagens está carregada de variedades linguísticas. E aí vocês vão dizer
Vocês acham que que esses personagens falam errado? Por quê? Vocês vão dizer se sim ou se não. Se vocês acham que estão falando errado e o porquê vocês acham que eles estão falando errado ou não. Lembre-se que não existe as pessoas não falam errado. Desde quando o ser humano duas pessoas falam e conseguem ser entendida por outras pessoas, não existe erro. O que existe é variação linguística, tá bem? Existem várias formas de utilização da língua e essas formas que a gente utiliza se chamam variações linguísticas. Então, não existe erro dentro da língua, não existe uma linguagem melhor que a outra. O que existe são diferentes linguagens. Gente, estou deixando a atividade. Qualquer dúvida pode chamar. Boa sorte e beijinho para vocês, tá bem?